Hoje quero te levar a uma porta que a maioria teme abrir, a porta da morte, da transcendência, da travessia definitiva. Respira fundo comigo e sente o peso dessa pergunta. E se a morte não for o fim? E se aquilo que chamamos de fim for, na verdade, o início de algo muito maior, profundo e eterno? Antes de apresentar para você o que veremos nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Uma vez no mês nos encontraremos para estudar juntos essa maravilhosa luz de espiritualidade que temos disponível. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Você vai ouvir hoje verdades que muitas vezes são sussurradas no silêncio da alma, sobre dor, perda, desencarne. Mas também sobre renascimento, continuidade, esperança. Com Alberto Almeida, vamos navegar por águas espirituais onde a vida não termina, ela se transforma. Esse tema talvez provoque medo, talvez provoque dor, mas pode também despertar uma fé escondida, uma certeza que a matéria não consegue apagar. Fique comigo até o fim. Deixe o coração aberto. Porque essa mensagem pode mexer com o seu ser. O tema de hoje é Espiritismo, sobre a morte e sobre o transcender. O morrer e o transcender. Eu quero iniciar falando uma poesia e no final eu resgato a história dessa poesia que talvez possa nos ajudar a compreender essa transcendência que a vida nos embute pensar, analisar e viver. Adeus. O sino plange em terna suavidade no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja o perfume das flores da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que se libertou do exílio beija a luz que resplandece que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terras das desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma ao azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. É pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nossa notável Cotovia Potiguar, Alta de Souza, trouxe-nos essa bela poesia inclusa no livro Parnaso de Além-Túmulo, a obra que marcou a iniciação de Chico Xavier no mundo e confundiu os literatos, confundiu os eruditos da época, porque era um conjunto de poesias luso-brasileiras, autores, que se ampliavam para um número além de 50 mil, falando da imortalidade da alma. Eu quero lembrar hoje, iniciando a nossa fala, sobre uma figura que mais se debruçou sobre esse tema no âmbito científico, na tanatologia. Foi uma suíça nascida em Zurique em 1926 e faleceu agora em 2004, com 78 anos, portanto. Elisabeth Kübler-Ross, uma médica que fez toda uma trajetória de vida com muitas dores, muitos sofrimentos, e que experimentou a Segunda Guerra Mundial, podendo presenciar as execuções que se estabeleceram nos campos de concentração, pôde visitar os espaços onde ficavam os presos, dedicou-se como médica às crianças, aos doentes psiquiátricos, aos aidéticos, quando a AIDS surgiu, aos pacientes terminais
E a esses, especialmente, ela se notabilizou no âmbito da tanatologia com a publicação de uma obra que ficou best-seller, Sobre a Morte e o Morrer, que suscitou inúmeros seminários, onde ela compartilhava como a medicina deveria lidar com o paciente terminal, com a proximidade da morte e com a morte propriamente dita. Essa trajetória de Elisabeth Kübler-Ross, ela nos enseja a pensar no nexo que ela conseguiu estabelecer no âmbito acadêmico com a transcendência, o morrer e o transcender, já que as vivências que ela experimentou lidando com os pacientes lhe ensejaram uma competência no acúmulo de conhecimentos que permitiu a ela colocar-se nesse lugar de expressão internacional em razão da forma como ela abordava a temática. Mas a sua experiência pessoal é muito curiosa e quando ela se autobiografa, ela narra um pouco dessa construção, como é que se deu nas entranhas do cotidiano. Nos Estados Unidos, ela fazia consultas a pacientes terminais e levava os alunos em Chicago para fazer as intervenções relacionadas à terminalidade. Porque quando chega na área terminal, até os médicos receiam de dar, porque estamos no fim. E médico, enquanto formação acadêmica, fomos criados para dar vida, para salvar, para curar. Então, quando chega a terminalidade, bate na onipotência, na impotência e, às vezes, na arrogância de muitos daqueles que, como médicos, não nos damos conta que a vida é um fenômeno de um fluxo de nascer e morrer, num processo permanente, de que a vida transcende o nascer e morrer, jaz tanto do corpo quanto fora do corpo. É um fenômeno eternal, não somente terrenal. Assim sendo, Elisabeth conseguiu fazer esse encaixe. E ela, numa das pacientes que mais chamou a atenção dela nesse viés, nesse encaixe, ciência e espiritualidade, foi quando a senhora Schwartz, ela fora ser consultada pela sua equipe estudante, e ela trabalhava junto com um pastor luterano que compunha com ela a equipe profissional de trabalho, ele teólogo, naturalmente. E então, a senhora Schwartz era interessante porque ela já tinha passado 10 vezes pela UTI, mais de 10 vezes, o que deixava as enfermeiras meio assustadas e olhavam a senhora Schwartz de uma forma estranha, porque era uma pessoa que morria, mas não morria, quase morria, mas não morria, ia, não ia. E na entrevista, a doutora Elisabeth pôde dar-se conta, na fala da própria senhora Schwartz, de que ela tinha um filho de 17 anos, e o seu esposo era psicótico, esquizofrênico. E, portanto, ela tinha medo de morrer e deixar o filho às expensas do esposo doente. Essa era a pendência. Na terminalidade, temos dificuldade de lidar com a morte quando temos pendências internas. É uma das contribuições que ela traz no âmbito científico. Nós temos dificuldade de nos desprender do corpo em razão de crenças limitantes e de pendências ao longo da vida. Então, ela pôde conversar com a senhora Schwartz e fazer a transferência da tutela do filho, em caso de morte, para o governo, que, na perspectiva do trato jurídico, ensejaria passar a tutela para um parente. E assim, deixou a senhora Schwartz tranquila. 6 meses depois, a senhora Schwartz apresenta-se novamente com a doutora Ross, dizendo que queria submeter uma nova entrevista. A doutora Ross disse que não permitiria, porque ela não fazia 2 entrevistas, não usava um paciente 2 vezes. Mas ela insistiu muito. Acabou então que a doutora Ross cedeu e ela foi para a entrevista. E a entrevista, ela narrava as mesmas histórias, a doutora Ross foi ficando inquieta e perguntou para ela o que é que ela tinha, que ela disse que teria de dizer e que era importante. E a senhora Schwartz então narrou, dizendo que na cidade onde ela estava, mais uma vez ela adoecera
estava no quarto reservado ao atendimento mais específico quando entrou num sangramento e começou a se dar conta de que efetivamente tinha chegado a sua hora. Ela percebeu-se saindo fora do corpo, via-se as proximidades do teto olhando o corpo quando uma enfermeira acessou o quarto e rapidamente chamou os profissionais para a ressuscitação cardiorrespiratória. Os profissionais chegaram e, ao olhar da senhora Schwartz fora do corpo, era perplexidade vendo os profissionais tentando ativar um corpo e ela se sentindo tranquila, bem, feliz, sem nenhum desejo de voltar para o corpo, e notando a angústia dos profissionais que não conseguiam ressuscitar. Inclusive, um dos estudantes residentes, nervoso, fazia piada ao lado do médico, como que para disfarçar, para se defender da impotência naquela situação de trazer a paciente novamente para a vida. O fato é que a equipe médica deu a senhora Schwartz por morta e saiu. Quando a enfermeira veio buscar o corpo para o necrotério, qual não foi a surpresa? Lá a senhora Schwartz estava viva de novo. Essa senhora, acho que estava condenada à imortalidade no corpo. Então era isso que ela queria contar para a doutora Rossi. Os alunos ficaram olhando e conversando um com o outro. Então ela olhou para a doutora Rossi e disse: doutora Rossi, a senhora acha que além de tudo eu estou ficando louca? A doutora Rossi disse: não, absolutamente. E então os alunos, esperando que se concluísse a entrevista, depois que a doutora Rossi conversou um pouco mais rapidamente com a senhora Schwartz e a dispensou, os alunos ficaram entendendo de que era um quadro psicótico. E ficaram ainda mais atônitos quando a doutora Rossi disse que a senhora Schwartz era saudável mentalmente. Era tão lúcida que ela tinha vindo à consulta para saber se ela era louca, porque normalmente o louco não acha que ele é louco. E quem está com medo de ficar louco sempre pergunta se está ficando louco. Mas os loucos mesmo, eles acham que são saudáveis, eles nunca se perguntam se estão doentes. Então, os alunos ficaram intrigados com a doutora Rossi, porque ela estava acreditando naquela fala. A formação médica é sempre materialista, ateísta, nunca visualiza a vida além da morte. E foi aí que a doutora Rossi ficou encrencada, porque ela era tão saudável na fala com os alunos que a doutora Rossi explicava que a senhora Schwartz estava com medo de que o documento de transferência do filho para o parente, mediante a justiça estabelecida, pudesse ser inviabilizado caso ela pudesse estar louca. O que dá a impossibilidade dela poder fazer essa transferência e o filho ficaria naturalmente com o esposo, o pai. Vejam quanto ela estava lúcida, segundo a médica psiquiátrica. Assim, ela saiu com o pastor Guinness, que ficava ao seu lado conduzindo o grupo de estudo, e ficou a indagar o que tem para além da vida. E decidiu junto com ele compor uma pesquisa. Cada um pegaria 20 pacientes que tivessem experimentado a percepção da experiência quase morte, que na época não tinha esse tema, ou seja, a saída do corpo, esse fenômeno em torno da terminalidade. E assim foi decidido e assim foi feito. Mas o pastor Keynes, luterano, acabou por se destacar do hospital e veio o seu superior substituí-lo, o que desagradou muito a doutora Rossi, que agenciava as pesquisas e ficava fascinada com as informações dos pacientes que saíam do corpo dos fenômenos de quase morte. Foi então que um dia a doutora Rossi está para desistir da pesquisa, sair do hospital, em função da forma como o hospital estava lidando, na forma como o outro teólogo estava compondo com ela. O teólogo parecia mais o médico e ela parecia mais a religiosa, segundo a fala dela própria, junto com a equipe dos alunos, os residentes. Quando ela estava para desistir e quando ela foi abordar o assunto, despedindo-se após uma das sessões com os alunos, e o teólogo acionou o botão para chamar o elevador,
E quando ela começa a introduzir o assunto, qual a surpresa quando abre a porta do elevador? Ela vê uma mulher sobrepairando dentro do elevador. E ela se assusta, faz menção à mulher. O pastor olha, não vê nada, e psiquiatra, as pessoas pensam que os psiquiatras às vezes não funcionam muito bem. Ele se apressou para entrar dentro do elevador, interrompendo aquele mal-estar, aquela incompreensão, porque ela fazia menção a alguém e esse alguém não existia. E quando ele entrou, a mulher saiu. Era a senhora Schwartz. Disse: doutora Rossi, eu quero apenas alguns minutinhos da senhora. Vocês vejam como essa mulher é insistente. E a conduziu para o consultório que ficava às proximidades do elevador. A própria paciente, ex-paciente, abriu o consultório. E a doutora Rossi ficou achando que estava tendo uma crise de alucinação. Então a senhora Schwartz disse: eu vim lhe fazer 2 menções. A primeira, agradecer por tudo que você fez a mim. A segunda, doutora Rossi, é para você não desistir da sua pesquisa. Ainda não está a hora de você declinar desse caminho. A médica psiquiátrica ficou tão confusa, sentada na cadeira, tomou um pouco a mão para tocar nos objetos, para se certificar de que ela estava ali, e para romper com qualquer movimento de descrédito, ela tomou de um lápis e ofereceu à senhora Schwartz e um papel pedindo que ela pudesse fazer o agradecimento que ela estava fazendo a ela e ao pastor luterano, que ela o fizesse por escrito. A senhora Schwartz pegou, escreveu no papel um agradecimento e deixou com ela, enquanto ela pegava, a doutora Rossi, uma xícara de café e tocava firmemente para se certificar de que ela estava ali, vivendo aquela experiência, e de que a assinatura do papel não podia ser um fenômeno de alucinação, um surto psicótico. Em seguida, a doutora Schwartz desapareceu. Essa narrativa feita pela notável tanatologista suíça, com todo o seu trabalho nos Estados Unidos, que levantou inúmeras anamneses mostrando a vida em torno da morte, vem ao encontro na atualidade daquilo que a medicina paliativa propõe, cuidar da terminalidade, e com uma compreensão que a doutora Rossi trazia na época. Os médicos acham que eu exploro os pacientes terminais, mas eu digo para eles que eu posso cuidar deles até o fim e posso curá-los, porque para ela a morte não era o fim. A morte era um processo indolor que se estabelecia como a finalização de um ciclo existencial. Com a vivência da senhora Schwartz, ela mergulha nas experiências de transcendência e vai deixar para o mundo um legado de conexão, de espiritualidade com a medicina, falando para além da morte e do morrer, a vida que se sobrepõe à morte. A perspectiva espírita, analisando a vida, debruça-se nesse ponto com muita beleza, encanto e formosura. Aliás, o Espiritismo nasceu dos fenômenos dos mortos. Na fala de Jesus, quando os meus discípulos se calarem, as pedras falarão por mim. Quando o cristianismo experimenta o declínio no século XIX, e quando a Europa está cansada dos morticínios, do Santo Ofício, das cruzadas, surge as lápides do túmulo, os mortos, falando através de fenômenos que eram tomados à conta de divertimento, chamado mesas girantes, depois dançantes, depois falantes. Nada mais eram do que os mortos se comunicando. A morte, na perspectiva da análise espírita, é um portal que se abre na direção da vida.
Morrer, para todos aqueles que estamos imbuídos de lidar com a morte como um fenômeno espantoso, não representa absolutamente nenhum sinal de dor habitualmente. O difícil é o fenômeno do morrer, não a morte em si mesma, ou seja, a doença, às vezes a tortura, às vezes o processo que se arrasta até que a pessoa saia do corpo, mas a morte em si mesmo é a liberação de um pássaro da gaiola. Como numa metáfora, um dos seus garotos, da doutora Rossi, haveria de dizer, numa fala simbólica, mas de absoluta precisão, já que ele detinha câncer e a morte se avizinhava. Ele dizia, doutora Rossi, a morte não é nenhuma coisa que não um casulo do qual haverá de sair uma borboleta. Quando chega o momento, a borboleta sai e volta para casa, para Deus. A morte em si mesmo não nos mete medo, não nos causa sofrimento e não nos tira a paz. Foi tão notável essa descrição que o seu paciente fez, que ela colocou no seu livro, como uma das expressões que as crianças experimentam quando se expressam sobre a morte, porque as crianças ensinam mais do que os adultos sobre o morrer, sobre a morte, sobre o transcender, porque elas são vívidas, não têm pendências no aqui e no agora. As crenças ainda não estão incrustadas, elas são muito autênticas, elas falam com muita vivacidade. E os adultos somos todos atrapalhados com uma série de encrencas que ficaram ao longo do caminho, com muitas crenças limitantes religiosas, e às vezes não conseguimos fazer valer, na aproximação da desencarnação, uma movimentação que seja adequada e serena. Ao lado do instinto de conservação, acresce, portanto, na teoria da humanidade, esse pavor da morte como se ela fosse alguma coisa horrorosa, que as crenças infantis se nos amedrontaram, e as pendências emocionais, afetivas, que ficaram e como grilhões, e a gente tem medo do que vai acontecer depois da morte, notadamente aterrorizados com infernos, com situações pavorosas envolvendo satanases, demônios, que são absolutamente metafóricos, mas que são usados muitas vezes pelas religiões para tentarem impor uma conduta no bem por parte dos seus profitentes. É que parece que o céu não é tão saboroso, então tem que se meter a pessoa no céu através do medo e não através do amor. Até hoje a gente diz que temos que ser tementes a Deus. Então a gente teme a Deus, teme Satanás, então a gente vive no pânico. A perspectiva espírita é diferente. Deus é amor, a vida flui entre o nascer e o morrer, tem um instinto de conservação que me coloca diante da vida numa movimentação natural de querer ficar no corpo o tempo que for necessário. Mas o tempo de Deus, quando chega o momento da desencarnação e não da morte, porque morte, uma palavra que ficou consagrada de uma forma fúnebre, funesta, como fim, desencarnação, foi a palavra cunhada por Allan Kardec para definir esse fenômeno. A morte é um fenômeno. Sair do corpo. E ao sair do corpo, nós pairamos como uma borboleta que sai do seu casulo e ganha o voo da liberdade. Morrer especificamente é libertar-se. Não é tão doloroso como se poderia supor o fenômeno da morte em relação ao fenômeno que antecede a morte, mas a morte em si mesma. E aquilo que se dá após, quase sempre, é extraordinário para aquele que passa por esse portal, salvo exceções daqueles que fazem da vida uma má vida vivida, ou que precipitam a vida do corpo, interrompendo-a por conta própria, antes que o fim da vitalidade ou de que os desígnios cósmicos permitam que a pessoa saia do corpo. A estes, naturalmente, sucede uma experiência fora do corpo, tal como está no corpo. Continua sofrendo, e às vezes com um agravamento, pelo tipo de imposição de morte a que se impôs. Desencarna
e leva consigo o patrimônio que vivia quando estava no corpo, acrescido da dor pela desencarnação que se lhe foi imposta, ou pelas culpabilidades em função dos delitos que cometeu durante a vida, e quando sai do corpo, naturalmente vive experiências muito difíceis, mas não menos difíceis do que aquelas que estava vivendo no corpo, porque quem entra para fazer uma cirurgia e tira um rim, portanto sai com um rim a menos, fez a desencarnação de um rim, quando volta para o quarto, volta a mesma pessoa, igualzinho. Quando a gente deixa o corpo, a gente sai do corpo, continuamos igualzinho. Se vivemos com a consciência tranquila aqui, saímos do corpo com a consciência tranquila lá. Se somos pessoas que estamos atualizando as nossas contas internas, eliminando pendências e procurando desenvolver o nosso patrimônio intelecto-moral, nós haveremos de sair pelo portal voejando. Na fala de Alta de Souza, nós estaremos, portanto, com a consciência do outro lado da vida, e quando a gente diz do outro lado da vida, é apenas uma expressão didática, porque não tem um outro lado. A vida é um fenômeno de interpenetração. Haja vista que os pacientes que vivem a experiência de quase morte estão no mesmo lugar, apenas estão numa outra frequência, como ondas de rádio, TV, que estão no mesmo lugar, porém faixas diferentes que você pode acessar. Assim é a vida fora do corpo. A gente não vai para um lugar, a gente tem um lugar infernal ou de céu dentro de nós mesmos, e quando saímos do corpo, continuamos no mesmo estado, como alguém que entrou, sofreu anestesia, tirou um pedaço do corpo e voltou para o quarto, continuando do corpo. Assim somos nós. Não saímos da vida, saímos do corpo. E na análise que Allan Kardec pôde fazer da temática, durante toda a codificação, que são as 5 obras fundamentais que nos ajudam a entender o propósito existencial do ser humano na Terra, ou seja, o espírito quando está no corpo, ele nos ensejou a fazer uma pesquisa de campo notável, que está consagrada no livro O Céu e o Inferno, que você pode ler. E nessa obra, nós vamos encontrar a fala do codificador, demonstrando como é que se dá quando o espírito sai do corpo, nos diferentes níveis de consciência. E diz lá, de uma forma bem categórica, nos ajudando a entender, para aqueles que queremos vivenciar a experiência do morrer e a morte, de uma forma a ter consciência e de uma forma tranquila, de que o que é importante quando a gente desencarna são alguns fatores, mas o mais importante, aquele que é prevalente e hierarquicamente fundamental, é o bem que você faz. Se você faz o bem, você está bem, aqui, lá. Morre hoje ou morre amanhã, se você fizer o bem, pode ser até ateu. Pode ser até ateu. Um ateu está muito melhor conectado com o divino fazendo o bem do que um religioso que usa a religião em proveito próprio e vive mal a religiosidade. Então, o que é fundamental para viver uma experiência de desencarnação e sair do outro lado num voo livre é o quanto nós amamos na vida, o quanto nós ajudamos, o quanto nós nos amamos, o quanto nós compartilhamos o amor que nós temos com aqueles que caminham conosco, o quanto a quantas pessoas a gente estendeu a mão. Esse é o patrimônio que se faz presente na própria alma e que nos coloca fora do corpo numa condição de elite do ponto de vista da meritocracia, ou seja, numa posição iluminativa. O segundo fator, distante desse primeiro, mas é o segundo, e que nos ajuda a fazer essa travessia, é o conhecimento do mundo espiritual. O conhecimento das leis que regem a vida espiritual, portanto, aquela que fala do fenômeno do ser fora do corpo. Essa literatura nos ajuda, sobremodo, a poder avançar durante o fenômeno da desencarnação, entendendo o que está acontecendo conosco e facilitando esse processo nas intercorrências que pode haver nesse trânsito por esse portal. Mas é secundário, porque o fundamental é o primeiro. Não basta ter conhecimento e não fazer o bem, porque senão eu conheço, se não faço o bem, conheço o que vai acontecer de ruim comigo, dificuldades, o aperto que eu vou passar
quando se aproximar da desencarnação ou quando estiver na minha terminalidade corpórea, pela desvitalização, ou então por uma doença que venha, ou então um processo de ameaça de morte que vai se consumar logo em seguida, num processo, às vezes, de exceção, de tortura, de sequestro, enfim, essas coisas que acontecem. Então, ninguém pense que dormindo se morre bem. A maioria das pessoas com medo de morrer, elas ficam em casa, deitado na cama, e 90% das pessoas que morrem, morrem na cama. Então é bom levantar da cama e sair. Não nesses dias que precisamos fazer a contenção social em função da transmissão dos coronavírus. Mas eu quero dizer de que não adianta de que está bem do outro lado quem morreu silenciosamente. Muito comum dos médicos que fazem o suicídio usar, por exemplo, o uso dos anestésicos, dos remédios, porque pretendem uma morte sem dor. Lê do engano, ilusão. Porque o que nos faz morrer bem é viver bem. Se você quer morrer bem e quer garantir uma condição de vibração fora do corpo altaneira, o encontro com espíritos benfeitores que te tutelaram a existência, viva bem. Porque morrer é um fenômeno quase banal, mas viver é duro, é luta. Nós estamos no corpo para viver. Se não tivéssemos o instinto de conservação, abríamos mão da vida facilmente. Mas Deus colocou em a natureza um instinto de conservação para nos manter no corpo, a fim de que pudéssemos, em vivendo, aprender, crescer. Estabelecer, portanto, o objetivo primordial da criação, que é a nossa evolução, nosso progresso. Logo, se a gente quer experimentar uma vida saudável, ao invés de ficar com medo de morrer, nós devemos estar percebendo que por trás do medo de morrer está o medo de viver. Porque quem vive a vida plenamente está preparado para desencarnar a qualquer momento. Porque está aproveitando a vida nos seus movimentos mais simples, mais singulares. E viver a vida é poder regê-la dentro de uma perspectiva dos valores e princípios que norteiam uma vida ética, saudável, sem dano a ninguém nem a si mesmo, cujos livros religiosos propõem em consonância um ponto em comum, é viver a lei divina, a lei de amor. Então, se eu quero experimentar uma experiência de aproximamento da morte e poder vivê-la de uma forma saudável, eu preciso estar olhando como eu estou vivendo a minha vida. Porque a gente tem a impressão que uma facada, um tiro, é alguma coisa assim horrorosa. Tanto é que quando a gente vai visitar alguém que faleceu, a gente costuma olhar na face, dependendo de como está a pessoa, assim, morreu mal. Porque a pessoa está preta, está escura, está vermelha, está cianótica, às vezes ficam marcas no cadáver, pálido, que é natural, a palidez. Então nós fazemos uma interpretação pela cara do morto. E até há quem faça ali a estética do morto, como se esteticamente o morto estabelecido, recalchutado, ele pudesse estar bem do outro lado. É um engano, porque o tipo de morte não tem a ver com o tipo de experiência que a pessoa vai estar do outro lado. Pode-se morrer de uma experiência aparentemente muito dolorosa, mas não se experimentar nenhuma dor. No incêndio, por exemplo, numa epidemia, por exemplo, naquilo que pode representar uma sufocação, e você não sentir absolutamente nada porque tem merecimento. E você pode estar dormindo em casa esperando a morte chegar e não conseguir sair do corpo, porque tem apego, está aprisionado aos bens, não quer deixar os afetos. Está tão ruim que mesmo pela desvitalização, na terminalidade da morte, o corpo entrando em falência, você bem idosozinho, você não consegue sair do corpo. Porque o estilo de vida é que determina o estilo de vida espiritual que vamos ter. E o desenlace, ele é tão mais rápido quanto maiores são os nossos valores internos,
as nossas virtudes, o bem que se fez, o amor que se estabeleceu e o conhecimento que se tem, facilitando a ajuda dos benfeitores espirituais que sempre estão disponíveis para nos acolher nesse parto que é voltar para lá. E não poucas vezes a nossa mãe e o nosso pai, às vezes estão presentes, participando dessa volta, como se fosse um parto às avessas, estabelecido pelos benfeitores espirituais, o guia espiritual, o anjo guardião que nos tutelou a existência. E esse parto é tão mais facilitado, menos distóxico, menos doloroso, se o estilo de vida, o jeito de viver foi consentâneo com as leis de amor que nos rege a existência. Logo, aqueles que às vezes ficamos muito preocupados com o tipo de morte, nós temos que estar pensando exatamente no tipo de vida que estamos tendo. O tipo de morte não importa. Não, mas eu fico imaginando que a bala entra... você nem sabe que... Você sofre o alcance de um projétil, por exemplo, de uma arma de fogo, você continua andando, nem sabe que às vezes foi atingido. Eu tenho um sobrinho que foi atingido por uma bala, e nem se deu conta, só se deu conta quando começou a sangrar, porque foi um tiro no automóvel por trás, a bala varou toda a estrutura do bagageiro, varou a estrutura do estofado e alcançou o seu braço. Ele nem se deu conta de primeiro. Quando a nossa mente está concentrada em alguma outra coisa, a gente nem sente. É o que acontece, por exemplo, quando nós estamos experimentando um atendimento médico, de uma injeção, por exemplo, e se a gente desconecta da injeção, faz com que a criança desconecte, ela nem sente a picada, porque a mente foi para o outro lado. O dentista faz muito isso, você nem sente a picada do anestésico. É que a mente está no outro lugar. Então, se você está preocupado com os entes queridos que foram ou que possam ir, ou se você pode ir antes deles ou não, eu quero dizer a você que aqueles que vão estão melhores daqueles que ficam, se fazem um bem. De que aqueles que ficamos, ainda ficamos presos no corpo para fazer as lições que a escola da vida nos enseja. Aqueles saíram e agora estão visitando outros espaços, uma outra condição, sem as vicissitudes que o corpo físico impõe. Se você quer experimentar uma transição saudável, viva o bem, ame um pouquinho mais, reconcilie-se com seus adversários enquanto você está no corpo. Ore e leia a literatura que fala do mundo espiritual, porque ela nos enseja fazer uma imersão de como é que é o trânsito daquele que se suicida, daquele que é uma pessoa de má vida, daquele que é uma pessoa nobre, daquela pessoa que é uma pessoa iluminada, da pessoa que é bondosa, da pessoa que é avarenta. A gente vai vendo como é que eles funcionam. E para isso, a literatura espírita tem recursos e obras e com conteúdos inimaginavelmente preciosos a seu dispor. A literatura de Allan Kardec, Céu e Inferno, e a literatura de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, 12 livros, são suficientes para nos fazer uma imersão no mundo espiritual e podermos compreender como é o fenômeno e o quanto é importante viver o bem aqui e agora, todos os dias. Se você chegou até aqui, respira fundo mais uma vez e permita que essa semente germine no seu coração. Saiba, você não está sozinho. A travessia existe, o plano espiritual espera, e a vida continua além do véu material. A dor da perda, a angústia da partida, o vazio da saudade, tudo isso pode se transformar em força de luz, em certeza de reencontro, em caminho de crescimento para a alma. A morte não é o fim, é a porta para o eterno. E o que importa, ao final, não é o que levamos de corpo, mas o que gravamos na consciência, no coração, nos gestos de amor. Cultive paz, perdoe, ame, viva com fé. Quando chegar sua vez de atravessar, o plano espiritual vai estar pronto para te receber e sua alma seguirá livre. Se essa mensagem tocou seu íntimo, compartilhe com alguém que vive com medo, com dúvida, com dor. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração.
Se inscreva, siga conosco nessa jornada de luz e transcendência. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita.